O período do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo a Bíblia, está para vir o anticristo. 1 João 2,18, aquele que trama o verdadeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, pouco antes do tempo que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia usa para o anticristo são o homem do pecado, filho da perdição, 2:3. Outras expressões usadas na Bíblia são a besta que sobe do mar, Apocalipse 3:10. A besta de cor escarlate, Apocalipse 17:3. E a besta, Apocalipse 17, 8, 16, 19, 20, 20, 10. Sinais da vinda do anticristo diferente do arrebatamento da igreja. Eu estudo o arrebatamento da igreja. A vinda do anticristo não ocorrerá sem sinais preciosos. Pelo menos 3 eventos deverão ocorrer antes de surgir na terra. Primeiro, o ministério da injustiça, que já opera no mundo, deverá intensificar-se, 2:7, 2, virá apostasia, 2:3. Um que agora resiste deve ser afastado, 2:7. O ministério da injustiça e a atividade secreta dos poderes do mal, ora vidente no mundo inteiro, vê 2:7. Aumentará até que alcançar seu ponto máximo na total zombaria e desprezo a qualquer padrão ou preceito bíblico. Por causa do predomínio da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 10, 12, Lucas 18, 8. Mesmo assim, um remanescente fiel permanecerá, leal à fé apostólica, conforme revela no Novo Testamento. Mateus 24, 13, 25, 10. Lucas 18, 7, verso, Apocalipse 2:7. Nota, por meio destes fiéis, a igreja permanecerá batalhando e manejando a espada do Espírito, até ser arrebatada, ver Efésios 6:11. Ocorrerá apostasia, que literalmente significa desvio, afastamento, abandono, 2:3, nos últimos dias em que grande número de pessoas da igreja apartar-se da verdade bíblica. Tanto o apóstolo Paulo quanto a Cristo revelam um quadro difícil da condição de grande parte da igreja.
moral, espiritual e doutrinariamente. À medida que a era presente chega ao seu fim, Mateus 24, 5, 10, 13, 24, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 4, 3, 4. Paulo principalmente ressalta que nos últimos dias elementos ímpios ingressarão nas igrejas em geral. Essa apostasia dentro da igreja terá duas diferentes dimensões. Apostasia teológica, que é o desvio da parte ou totalidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, a rejeição deles, de alguns deles. 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:3. Os falsos dirigentes apresentarão uma salvação fácil e uma graça divina sem valor, desprezando as exigências de Cristo quanto ao arrependimento, à separação da imoralidade e à lealdade a Deus e seus padrões. Segundo Pedro 2, 1, 3, 12, 19, os falsos evangelhos voltados a interesses humanos, necessidades e alvos egoístas gozarão de popularidade. Nota: a apostasia moral, que é o abandono da comunhão sálvica com Cristo e o envolvimento com o pecado, a imoralidade. Esses apóstolos poderão até anunciar a sã doutrina bíblica e ao mesmo assim nada terem com os padrões morais de Deus. Isaías 29, 13, Mateus 23, 25, 28, vê o estudo, a apostasia pessoal. Muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso, prestígio. Ver 1 Timóteo 4:1, nota: o evangelho da cruz com o desvio de sofrer por Cristo, Filipenses 1:29, de renunciar todo o pecado, Romanos 8:13, de sacrificar-se pelo reino de Deus e de renunciar a si mesmo será algo raro, Mateus 24:12, 2 Timóteo 3:1, 5, 4, 3. Tanto a história da igreja como a apostasia predita para os últimos dias advertem a todo crente a não pressupor que o progresso do reino de Deus é infalível na sua continuidade no discurso de todas as épocas e até o fim em determinado momento da história da igreja. A rebelião contra a sua palavra assumirá proporções espantosas. Não no dia do Senhor cairá a ira de Deus contra os que rejeitarem a verdade, a sua verdade. 1 Tessalonicenses 5:2-9. O triunfo final do reino de Deus e a sua justiça no mundo, portanto, depende não do alto momento gradual da igreja professa, mas da intervenção final de Deus quanto a ele se manifestará ao mundo com justo juízo. Apocalipse 19:22, ver
2 Tessalonicenses 2:7-8, 1 Timóteo 4:1, 2 Pedro 3:10, 13, Judas. Um evento determinante deverá acontecer. Deverá ocorrer antes do arrebatamento, do aparecimento, aliás, do homem do pecado, e resiste no dia do Senhor começar. 2:3, que é a saída de alguém, 2:7, ou de algo que detém, resiste ou refreia o ministério da injustiça, o homem do pecado, 2:3-7. Quando o restringidor do homem do pecado for retirado, então poderá começar o dia do Senhor, 2:6-7. O que agora o detém, sem dúvida, uma referência no Espírito Santo, pois somente Ele tem o poder de deter a iniquidade, o homem do pecado e Satanás, 2:6. Esse que agora o detém, ou resiste, 2:7, leva no grego o artigo definido masculino e ao mesmo tempo o artigo definido do neutro, em 2:6, que é o que o detém. De modo semelhante, a palavra o espírito na língua grega pode levar pronome masculino ou neutro. Ver Gênesis 6:3, João 16:8, Romanos 8:13, ver Gálatas 5:17, sobre a obra do Espírito Santo a restringir o pecado. No começo dos 7 anos de tribulação, o Espírito Santo será afastado, versículo 7. Isso não significa ser ele tirado do mundo, mas que cessará sua influência restritiva à iniquidade e ao surgimento do anticristo. Todas as restrições contra o pecado serão removidas e começará a rebelião inesperada por Satanás. O Espírito Santo, todavia, agirá na terra durante a tribulação, convencendo as pessoas dos seus pecados, convertendo-as a Cristo e dando-lhe poder. Apocalipse 7, 9, 14, 11, 1, 11, 14, 6 e 7. Retirando-se o Espírito Santo, cessará a inibição e a pressão do homem do pecado no mundo, no cenário terreno, 2:3-4. Deus então liberará uma influência poderosa e enganadora sobre todos os que recusam amar a verdade de Deus. Verso 2:11 nota: os tais aceitarão imposturas do homem do pecado, a sociedade humana descerá a uma depravação jamais vista. A ação do Espírito Santo restringindo o pecado e levada a efeito em grande parte através da igreja, que é o templo do Espírito Santo, aleluias. 1 Coríntios 3:16, 6:19. Por isso, muitos expositores da Bíblia acreditam que a saída do Espírito Santo é uma clara indicação de que
O arrebatamento dos santos ocorrerá nesta ocasião, 1 Tessalonicenses 4,17. Noutras palavras, a volta de Cristo para levar a igreja e livrá-la da ira vindoura, 1 Tessalonicenses 1,10. Ocorrerá antes do início do dia do Senhor e da manifestação do homem e do pecado, vê o estudo, o arrebatamento da igreja. Entende-se nos meios eruditos da Bíblia que o estringente em 2,6 no gênero neutro refere-se ao Espírito Santo e o seu ministério no decorrer da iniquidade, ao passo que em 2,7, que agora no gênero masculino refere-se aos crentes remidos a Cristo, tirados daqui, arrebatados ao encontro do Senhor nos céus, a fim de estarem sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4,17. As atividades do anticristo ao começar o dia do Senhor. O ímpio aparecerá neste mundo, trata-se no meios eruditos da Bíblia de que um governante mundial que fará aliança com Israel por 7 anos antes do fim da presente era, ver Daniel 9,7. A verdadeira indicação do anticristo será conhecida 3 anos e meio mais tarde, quando ele romper sua aliança com Israel, tomar-se governante mundial, declarar-se ser Deus, profanar o templo de Jerusalém, ver o estudo da grande tribulação, proibir a adoração a Deus, ver 2, 4, 8, 9, assolar a terra de Israel, ver Daniel 9, 27, nota 11, 36 e 45. O anticristo declarará ser Deus e perseguirá severamente quem permanecer nisto. Apocalipse 11, 6, 7, 13, 7, 15, 18, Daniel 7, 8, 24, 25. Exigirá adoração certamente cedida num grande templo que será usado como centro dos seus pronunciamentos. Daniel 7, 8, 25, 8, 4. 11, 31, 36. O homem aspira a tornar-se divino desde a criação. Veja Apocalipse 13, 8. 11, 31, 30. Ver também o estudo da grande tribulação. O homem do pecado fará mediante poder satânico grandes sinais, milagres e maravilhas, a fim de propagar o engano. 2,9. Prodígios de mentira significa que seus milagres são sobrenaturais, parecendo autênticos para enganar as pessoas e levá-las a crer na mentira. Tais demonstrações possivelmente serão vistas no mundo inteiro pela televisão. Milhões de pessoas ficarão impressionadas, enganadas por esse líder altamente convincente, por não darem a devida importância à palavra de Deus, nem ter amor às suas verdades. 2:9, 12b. Tanto as
palavras de Paulo 2,9 quanto as de Jesus, Mateus 4,24, devem despertar os crentes para o fato de que nem todo milagre provém de Deus. Aparentes manifestações do Espírito, 1 Coríntios 12, 7, 10. Ou fenômenos supostamente vindos da parte de Deus devem ser provados à base da obediência a Cristo e à Escritura por parte da pessoa atuante. A derrota do anticristo no fim da tribulação. Satanás congregará muitas nações no Armagedon sob o comando do anticristo e guerrearão contra Deus e seu povo, numa batalha que envolverá o mundo inteiro. Veja Daniel 11:45, Apocalipse 16:16. Quando isso ocorrer, Cristo voltará e intervirá de modo sobrenatural, destruindo o anticristo e seus exércitos e todos os que não obedecem o Evangelho. Ver Apocalipse 19, 15 e 21, nota. A seguir, Cristo prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra. 21:6, aleluias, amém.